narra o que se passou no divã real. Os músicos e as bailarinas gêmeas. Como Beremiz identificou Iclímia e Tabessan. Surge um vizir invejoso que critica Beremiz. O elogio dos teóricos e sonhadores, feito por Beremiz. O rei proclama a vitória da teoria sobre o imediatismo grosseiro. Logo que o Sheikh Noreddin Zarur, o emissário do rei, partiu em busca do calígrafo que desenhara as 32 legendas do divã, deram entrada na magnífica sala do trono 5 músicos egípcios que executaram com grande sentimento as mais ternas canções e melodias árabes. Enquanto os músicos faziam vibrar seus alaúdes, harpas, cítaras e flautas, 2 graciosas bailarinas digelianas, para maior deslumbramento de todos, dançavam sobre o vasto tablado de forma circular. Era de causar espanto a semelhança que se observava entre as 2 jovens escravas. Tinham ambas o mesmo talhe esbelto, a mesma face morena, os mesmos olhos pintados de rol negro, ostentavam brincos, pulseiras e colares exatamente iguais. E, para completar a confusão, apresentavam-se com trajes em que não se percebia a menor diferença. Em dado momento o califa, que parecia de bom humor, dirigiu-se a Beremiz, a quem disse: O que achas, calculista, das minhas lindas adjamis? Já reparaste, com certeza, que são parecidíssimas. Uma delas chama-se Iclímia, tem a outra o mavioso nome de Tabessan. São gêmeas e valem um tesouro. Não encontrei, até hoje, quem fosse capaz de distinguir com segurança uma da outra quando elas reaparecem no tablado, depois da dança. Iclímia, repara bem, é a que se acha agora à direita. Tabessan, à esquerda, junto à coluna, dirige-nos, neste momento, seu melhor sorriso. Pela cor de sua pele lisa, pelo perfume delicado que exala, ela se assemelha à haste odorante do aloés. Confesso, ó Sheik do Islã, respondeu Beremiz, que as vossas bailarinas são realmente irresistíveis. Louvado seja Allah, o único, que criou a beleza para com ela modelar as sedutoras formas femininas. Da mulher formosa já disse o poeta. E para teu luxo a teia que os poetas fabricam com o fio de ouro das imagens, e os pintores o que fazem é criar para a tua formosura nova imortalidade. Para adornar-te, para vestir-te, para fazer-te mais preciosa, o mar dá as suas pérolas, a terra o seu ouro, os jardins suas flores. Sobre a tua mocidade o desejo do coração dos homens derramou a sua glória. Parece-me, entretanto, ponderou o calculista, relativamente fácil distinguir-se Iclímia de sua irmã Tabessan. Basta reparar na feitura dos trajes de cada uma. Como assim? atalhou o sultão. Pelos trajes não se poderá descobrir a menor diferença, pois determinei que ambas usassem véus, blusas e masmas rigorosamente iguais. Peço perdão, ó rei generoso. Contraveio Beremiz. Mas a vossa ordem as costureiras não a acataram com o devido cuidado. Verifico que a masma de Iclímia tem na barra 312 franjas, ao passo que na masma de Tabessan só cheguei a contar 309 franjas. Ao ouvir tais palavras o califa bateu palmas, fez parar imediatamente o bailado, e determinou que um hakim fosse contar, uma por uma, todas as franjas que apareciam nos saiotes das bailarinas. O resultado veio confirmar o cálculo de Beremiz. A formosa Iclímia tinha no vestido 312 franjas e Tabessan, apenas 309. Allah! exclamou o califa. O Sheik Yazid, apesar de poeta, não exagerou. Esse calculista, Beremiz, é realmente prodigioso. Contou todas as franjas dos saiotes enquanto as bailarinas volteavam rapidamente sobre o tablado. Isso parece incrível. Allah! A inveja, quando se apodera de um homem, abre em sua alma caminho a todos os sentimentos desprezíveis e torpes. Havia na corte de Al-Mutasim um vizir chamado Naum ibn Naum, tipo invejoso e mau. Vendo crescer perante o califa o prestígio de Beremiz, como onda de pó erguida pelo Simum, aguilhoado pelo despeito, deliberou embaraçar o meu talentoso amigo e colocá-lo em situação ridícula e falsa. Assim foi que se aproximou do rei e disse-lhe, destilando as palavras: Acabo de observar, ó emir dos crentes, que o calculista persa, nosso hóspede desta tarde, é exímio na contagem de elementos ou figuras de uma coleção.
Contou as 500 e tantas palavras escritas na parede do salão, citou 2 números amigos, falou da diferença, 64 que é cubo e quadrado, e acabou por contar, uma por uma, as franjas dos saiotes das lindas bailarinas. Mal servidos ficaríamos nós se os nossos matemáticos se dispusessem a cuidar de coisas tão pueris, sem utilidade prática de espécie alguma. Realmente, que nos adianta saber se há, nos versos que nos enlevam 220 ou 284 palavras e se esses números são amigos ou não? A preocupação de quantos admiram um poeta não é contar as letras dos versos ou calcular o número de palavras pretas ou vermelhas de um poema. Tampouco nos interessa saber se no vestido desta bela e graciosa bailarina há 312, 309 ou 1000 franjas. Tudo isso é ridículo e de muito escasso interesse para os homens de sentimentos que cultivam a beleza e a arte. O engenho humano, amparado pela ciência, deve consagrar-se à resolução dos grandes problemas da vida. Os sábios, inspirados por Alá, o exaltado, não ergueram o deslumbrante edifício da matemática para que essa nobre ciência viesse ter a aplicação que lhe quer atribuir o calculista persa. Parece-me, pois, um crime reduzir a ciência de um Euclides, de um Arquimedes ou de um maravilhoso Omar Khayyam, Alá o tem em sua glória, a essa mísera situação de avaliadora numérica de coisas e seres. Interessa-nos, pois, ver esse calculista aplicar as teorias, que diz possuir, na solução de problemas de serventia real, isto é, problemas que se relacionem com as necessidades e os reclamos da vida corrente. Há um pequeno engano de vossa parte, senhor vizir. Acudiu prontamente Beremiz. E eu teria grande honra em esclarecer esse insignificante equívoco se o generoso califa, nosso amo e senhor, me concedesse permissão para dirigir-lhe mais longamente a palavra, neste divã. Não deixa de parecer, até certo ponto, judiciosa. Replicou o rei. A censura feita pelo vizir Nahum. Um esclarecimento sobre o caso torna-se indispensável. Fala, pois. Tua palavra poderá orientar a opinião dos que aqui se acham. Fez-se no divã real profundo silêncio. O calculista assim falou. Os doutores e ulemais, ó rei dos árabes, não ignoram que a matemática surgiu com o despertar da alma humana, mas não surgiu com fins utilitários. Foi a ânsia de resolver o mistério do universo, diante do qual o homem é simples grão de areia, que lhe deu o primeiro impulso. Seu verdadeiro desenvolvimento resultou, antes de tudo, do esforço em penetrar e compreender o infinito. E ainda hoje, depois de havermos passado séculos a tentar em vão afastar o espesso velário, ainda hoje é a busca do infinito que nos leva para diante. O progresso material dos homens depende das pesquisas abstratas ou científicas do presente, e será aos homens de ciência que trabalham para fins puramente científicos, sem nenhum intuito de aplicação de suas doutrinas, que a humanidade ficará devedora em tempos futuros. Beremiz fez uma pequena pausa, e logo prosseguiu com um sorriso fino e espiritual. Quando o matemático efetua seus cálculos, ou procura novas relações entre os números, não busca a verdade para fins utilitários. Cultivar a ciência pela utilidade prática, imediata, é desvirtuar a alma da própria ciência. A teoria estudada hoje, e que nos parece inútil, terá aplicações no futuro? Quem poderá esclarecer esse enigma na sua projeção através dos séculos? Quem poderá, da equação do presente, resolver a grande incógnita dos tempos vindouros? Só Alá sabe a verdade. É bem possível que as investigações teóricas de hoje forneçam dentro de 1000 ou 2000 anos, recursos preciosos para a prática. É preciso, ainda, não esquecer que a matemática, além do objetivo de resolver problemas, calcular áreas e medir volumes, tem finalidades muito mais elevadas. Por ter alto valor no desenvolvimento da inteligência e do raciocínio, é a matemática um dos caminhos mais seguros por onde podemos levar o homem a sentir o poder do pensamento, a mágica do espírito. A matemática é, enfim, uma das verdades eternas, e, como tal, produz a elevação do espírito, a mesma elevação que sentimos ao contemplar os grandes espetáculos da natureza, através dos quais sentimos a presença de Deus, eterno e onipotente. Pois, ó ilustre vizir Nahum ibn Nahum, como já disse, um pequeno erro de vossa parte. Conto os versos de um poema, calculo a altura de uma estrela, avalio o número de franjas, meço a área de um país, ou a força de uma torrente. Aplico, enfim,
fórmulas algébricas e princípios geométricos, sem me preocupar com os louros que possa tirar de meus cálculos e estudos. Sem o sonho e a fantasia, a ciência se abastarda. É ciência morta. O Assalam. As palavras eloquentes de Beremiz impressionaram profundamente os nobres e ulemais que rodeavam o trono. O rei aproximou-se do calculista, ergueu-lhe mão direita e exclamou com decidida autoridade: A teoria do cientista sonhador venceu e vencerá sempre o imediatismo grosseiro do ambicioso sem ideal filosófico. Kelimetullah. Ao ouvir tal sentença, ditada pela justiça e pela razão, o rancoroso Nahum ibn Nahum inclinou-se, dirigiu um salam ao rei e, sem dizer palavra, retirou-se cabisbaixo do divã das audiências. Muita razão tinha o poeta ao escrever: deixa voar bem alto a fantasia. Sem ilusões, a vida. Que seria? No qual Nureddin, o comissário, regressa ao palácio do rei. A informação que obteve de um imã. Como vivia o pobre calígrafo. O quadrado cheio de números e o tabuleiro de xadrez. Beremiz fala sobre os quadrados mágicos. A consulta do ulema. O rei pede a Beremiz que lhe conte a lenda do jogo de xadrez.